Meu caixão estava pronto, as flores, escolhidas. O médico havia me dado 3 meses de vida, no máximo. Mas, em vez de um velório, aos 65 anos, eu estava ajustando um véu, vestindo branco pela primeira vez na vida, pronta para subir ao altar. Sim, você ouviu certo. Aos 65 anos, eu me casei. E não foi um conto de fadas comum. Foi um milagre. Não o casamento em si, mas o que veio antes dele, o que me arrancou das garras da morte e me fez olhar para o amor de um jeito que eu jamais ousaria. Eu, Lúcia, uma mulher que dedicou décadas à fé, à igreja, aceitando a solidão como um desígnio silencioso. Eu que havia sepultado qualquer vestígio de esperança romântica no fundo da alma. Quem diria que seria uma doença terminal, um diagnóstico devastador, o catalisador para a maior virada da minha existência. Esse não é apenas o relato de um casamento tardio, mas a prova viva de que Deus não está limitado pelos nossos calendários, nem pelas sentenças médicas. Esta é a história de como Deus, com sua mão poderosa e inexplicável, me curou de um câncer incurável e, só então, me apresentou ao meu José. Prepare-se, porque o que você vai ouvir desafia qualquer lógica humana. Esta é a minha história. Durante a maior parte da minha vida adulta, a igreja foi o meu mundo. Desde muito jovem, eu me dedicava com fervor. Cantava no coral, ensinava na escola dominical, visitava os enfermos, organizava os eventos. Minha casa era sempre aberta para um café, uma palavra de conforto, uma oração. Nunca me faltou amor, mas era o amor fraterno, o amor de serviço, o amor a Deus. Aquele amor romântico, que a gente vê nos filmes e nos livros, parecia não ser para mim. Os anos se passaram, os amigos casaram, tiveram filhos, depois netos. Eu estava lá, em todos os chás de panela, em todos os batizados, com um sorriso no rosto e uma oração sincera no coração. Mas, lá no fundo, havia um cantinho que guardava uma certa solidão. Uma solidão silenciosa, que não reclamava, mas que existia. Eu orava. Como eu orava. Minhas manhãs começavam cedo, com a Bíblia aberta e o joelho no chão. Intercedia por minha família, pelos irmãos da igreja, pelo meu país. E, claro, de vez em quando, eu mencionava a Deus aquele desejo secreto, aquele anseio por um companheiro, por um amor para partilhar a vida. Mas eu sempre terminava dizendo: seja feita a tua vontade, Senhor. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu me convenci de que minha vocação era a solteirice, o serviço integral. E havia beleza nisso, uma liberdade de dedicar todo o meu tempo e energia à obra. Pequenos sinais surgiam de vez em quando, um elogio de um irmão na fé, um olhar mais demorado, mas eu, com minha mente tão focada no celestial, quase sempre os interpretava como simples amizade ou cortesia. Era como se meu coração tivesse criado uma barreira protetora contra a desilusão. Eu me aceitava e me amava, com a vida que Deus me dera. Acreditava firmemente no que o profeta Jeremias disse em 2:9 e 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E para mim, meu futuro era esse, uma vida plena em serviço, ainda que sem um parceiro. Por isso, se você se identifica com essa busca por propósito, essa entrega, mas também com essa solidão que ecoa, eu te convido a se inscrever no canal. Você vai ver que a jornada vale a pena. Minha vida seguia seu curso tranquilo, pautada pela fé e pela rotina da igreja, até que um dia, o chão pareceu sumir sob meus pés. Era um exame de rotina. Eu sempre fui muito regrada com a saúde, com exames anuais, alimentação balanceada. Mas aquele dia, o consultório médico se tornou um lugar de angústia. O diagnóstico veio, pesado e frio, um tipo raro e agressivo de câncer. As palavras do médico ecoavam na minha mente: Lúcia, precisamos ser agressivos. É sério. O prognóstico. Ele tentou ser delicado, mas eu entendi a gravidade. Naquele momento, não houve solidão que se comparasse ao pavor de enfrentar a morte. O período que se seguiu foi de uma provação indescritível.
Comecei o tratamento e meu corpo, antes tão forte e dedicado, definhava. As noites eram longas, cheias de dor, de náuseas. Mas foi nesse vale, nesse lugar de sombra e desespero, que minha fé foi forjada como ouro no fogo. Eu jejuava. Jejuava por dias, buscando forças que não vinham de mim, mas do alto. Minhas orações não eram mais sussurros. Eram clamores que rasgavam o céu, que saíam das profundezas da minha alma. Eu clamava pela minha vida, sim, mas mais do que isso, clamava por um propósito, por um entendimento. Senhor, se é o meu tempo, que tua vontade seja feita. Mas se ainda há algo que devo fazer, se há um propósito para mim, por favor, me cura. Eu citava Isaías 4:1 e 10, que diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu me apegava a cada promessa, a cada versículo. E então, o milagre, depois de meses de luta, de altos e baixos, de perdas e ganhos, os exames começaram a mudar. As células agressivas recuavam. Os médicos, no início céticos, depois perplexos e finalmente, maravilhados, confirmaram: eu estava curada. Remissão completa. Não havia explicação científica para a rapidez e a extensão da minha recuperação. Eu me lembro do meu oncologista, um homem sério e acostumado com a ciência, balançando a cabeça e dizendo: Lúcia, isso é um milagre. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, não de dor, mas de uma gratidão avassaladora. Naquele momento, minha perspectiva sobre a vida mudou radicalmente. Eu não era mais a mesma Lúcia que aceitava sua solidão em silêncio. Eu era a Lúcia que havia tocado as mãos de Deus e experimentado seu poder de cura. A vida era um presente precioso, cada dia uma dádiva. E a partir daquele momento, eu soube que havia algo mais, algo novo, que Deus estava preparando para mim. Se você está assistindo e sente que precisa de um milagre na sua vida, seja de cura, de restauração, de propósito, eu quero saber de você. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo, sua cidade, seu estado, e a que horas você viu este vídeo. Eu quero orar por você. Foi depois daquele milagre, quando a vida florescia novamente em mim, que ele apareceu. Seu nome era José. Ele não era da minha igreja, mas frequentava uma comunidade evangélica vizinha. Eu o via de vez em quando, em eventos interdenominacionais, ou em alguma palestra na minha igreja. Ele era um homem discreto, de sorriso gentil e um olhar que parecia carregar histórias. Mais tarde, soube que era viúvo há alguns anos, tendo perdido a esposa para uma doença crônica. Ele também havia passado por seu próprio vale, sua própria experiência de superação e fé. Os encontros começaram de forma tão casual que pareciam orquestrados. Primeiro, um cumprimento rápido na saída de um evento. Depois, uma conversa mais demorada sobre a pregação do pastor. Uma tarde, enquanto eu me atrasava para um compromisso e tentava estacionar o carro em um lugar lotado, ele gentilmente ofereceu ajuda e manobrou meu carro na vaga apertada. Não havia nada romântico em seus gestos iniciais, apenas cavalheirismo puro e genuíno. Mas as conversas começaram a se aprofundar. Falávamos sobre fé, sobre como Deus nos sustentou nos momentos mais difíceis. Compartilhamos as perdas que havíamos experimentado, as marcas que a dor havia deixado, e como a graça de Deus nos ajudou a cicatrizá-las. Era como se nossas almas se reconhecessem. Eu sentia uma paz, uma tranquilidade em sua presença que eu nunca havia sentido antes com qualquer outro homem. Ele não tentava me impressionar, apenas ouvia, e falava com uma sabedoria que vinha da experiência. Eu nunca imaginei que, depois dos 60, eu estaria tendo conversas tão profundas e significativas com alguém que não fosse uma amiga. As manhãs de oração continuavam, e agora eu pedia a Deus sabedoria para entender o que estava acontecendo, para discernir se aqueles encontros eram apenas uma nova amizade ou algo mais. Ele também me contou sobre sua jornada, sobre como a perda de sua esposa o levou a uma fé ainda mais profunda, e como ele havia dedicado os anos seguintes ao cuidado de sua família e ao serviço na igreja, sem esperar um novo amor.
Se essa história está tocando seu coração e você sente que a mão de Deus está em cada detalhe, por favor, se inscreva no canal. É um prazer ter você aqui comigo. O tempo passou, e a amizade se solidificou. Passeios no parque, cafés após os cultos, visitas a museus. Tudo muito simples, muito respeitoso. Eu gostava da companhia dele. Sentia-me segura, valorizada, vista. Mas nunca ousei pensar além disso. Achava que era tarde demais para o amor romântico, que eu já havia perdido meu prazo de validade para essas coisas. E então, um dia, durante um piquenique simples à beira do lago, com o sol se pondo e pintando o céu de laranja e roxo, José se virou para mim. Seus olhos, que antes expressavam tanta serenidade, agora tinham um brilho de nervosismo e uma profundidade que eu nunca tinha visto. Ele segurou minha mão, com delicadeza, e disse: Lúcia, eu sei que pode parecer loucura, que talvez você ache que estou senil. Mas eu preciso ser honesto com você. Eu amo estar contigo. Sinto que Deus te enviou para mim, depois de tudo que passamos. Eu gostaria de passar o resto dos meus dias ao seu lado. Você aceitaria se casar comigo? Meu coração disparou. Eu não sabia se ria ou chorava. Tinha medo. Medo do ridículo, do que os outros diriam. Medo de arriscar a paz que eu havia encontrado na minha vida solitária. Minha primeira reação foi de pânico, de dúvida. Eu balbuciei algo sobre precisar de tempo para pensar e ele, compreensivo, apenas acenou com a cabeça. Naquela noite, e nas noites que se seguiram, eu me lancei em uma oração ainda mais intensa do que a que fiz durante a doença. Eu precisava de uma resposta clara, de uma confirmação divina. Eu lia Provérbios 3, 5-6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. E a resposta veio. Não foi uma voz audível, mas uma paz profunda que invadiu meu ser, acompanhada de um sonho. Sonhei que estava em um campo florido, e uma voz suave me dizia: Este é o tempo da alegria, Lúcia. O que te foi tirado, será restituído em dobro. E de repente, o José estava ao meu lado, de mãos dadas, sorrindo. Acordei com a certeza no coração. Não era apenas um capricho, não era loucura. Era a mão de Deus, mais uma vez, agindo na minha vida. Eu sabia que minha decisão era dizer sim. Era um sim à vida, um sim ao amor, um sim à vontade de Deus. Eu encontrei o José e, com lágrimas nos olhos, mas com um sorriso no rosto, eu disse: Sim, José, eu caso com você. Aquele momento foi a confirmação de que Deus tem o melhor para nós, em qualquer idade. Se essa história te inspira, e você acredita que Deus pode fazer o extraordinário em sua vida, por favor, comente sua cidade, seu estado e o horário que está assistindo. Eu quero muito saber de você. Os preparativos para o casamento foram simples, mas cheios de emoção. Nada de grandes festas ou ostentações. Queríamos algo que refletisse nossa jornada, nossa fé. Nossos filhos, netos e amigos mais próximos foram convidados. Eu escolhi um vestido simples, cor de pérola, que me fez sentir bonita, não como uma noiva jovem, mas como uma mulher madura, abençoada. Cada detalhe era pensado com carinho, desde as flores do altar, colhidas no jardim de uma amiga, até a música, louvores que nos acompanharam em nossos momentos de alegria e de dor. Não tínhamos a pressa dos jovens, nem a ansiedade da primeira vez. Tínhamos a sabedoria dos anos, a gratidão de quem experimentou a bondade de Deus e a certeza de que estávamos cumprindo um propósito divino. A cerimônia foi íntima, realizada na minha própria igreja, aquela que foi meu lar e meu refúgio por tantos anos. O pastor, que me viu crescer na fé, tinha lágrimas nos olhos enquanto falava sobre o tempo de Deus e a fidelidade em meio à espera. Eu me lembro dele citando Eclesiastes 3, 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ele falou sobre como Deus honra a fé, e como ele é capaz de nos surpreender com suas bênçãos mais inesperadas. Eu estava ali, aos 65 anos, de mãos dadas com José, sentindo uma alegria que eu nunca imaginei que seria minha.
Não era apenas o casamento, era a revelação final sobre o propósito da minha espera. Deus não me havia esquecido. Ele estava apenas orquestrando, preparando o cenário, me moldando e moldando a José, para que quando nossos caminhos se cruzassem, estivéssemos prontos. Não era apenas um casamento, era a celebração de um milagre, era a prova viva de que os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, 1. Meu tempo de solteira, de serviço dedicado, não foi um tempo perdido. Foi um tempo de preparação, de amadurecimento, de aprendizado. Deus estava me preparando para o José, e o José para mim. Ele estava nos guardando um para o outro, no tempo perfeito dele. Se você se emocionou com essa parte da minha história e deseja continuar acompanhando outros testemunhos de fé e esperança, não deixe de se inscrever no canal. Sua presença aqui é muito importante para mim. Então, meus queridos, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, especialmente para aqueles que estão esperando, que sentem que a vida passou ou que seus sonhos nunca se realizarão, é esta: não desistam da esperança. Não se cansem de esperar no Senhor. A Bíblia nos ensina em Salmos 2, 7 e 14: espere no Senhor. Seja forte, anime-se e espere no Senhor. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele não se esquece de nós. Ele conhece os desejos mais profundos do nosso coração, mesmo aqueles que escondemos de nós mesmos. Ele é o Deus dos milagres, o Deus que transforma o impossível em realidade, o Deus que pode fazer florescer um amor inesperado mesmo depois de uma vida inteira de espera e depois de um milagre que parecia ser o ponto final da história. A minha história é a prova viva de que a fidelidade de Deus não tem prazo de validade, que Ele age no tempo certo, da maneira mais linda e surpreendente. Se você está esperando por algo, seja um amor, uma cura, um novo começo, ouça o que meu coração de 65 anos, recém-casado, tem a te dizer: continue orando, continue crendo, continue servindo. Haja com fé, a cada dia, em cada pequena decisão. Cultive seu jardim, cuide do seu coração e confie que o Senhor está trabalhando nos bastidores. Acredite no poder transformador de Deus. O milagre pode estar mais perto do que você imagina, e a sua história de amor, ou o seu maior propósito, pode estar esperando para se revelar no momento mais inesperado. Não perca a fé, não perca a esperança. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada por me ouvirem. Que a paz do Senhor esteja com todos.